partilhar comigo. Espera aí um minuto, um momento. Já está. Ok, ok. Conseguem ver o meu ecrã? Conseguem ver o meu ecrã? Alô? Sim, eu consigo. Ok. Bem, boa tarde a todos. Eu chamo-me Erivelto Antunes e tive o prazer de ser convidado pelo Miguel e aceitei considero desafio, porque não tenho participado em muitos debates ou bate-papos, como posso assim dizer. Então aceitei o desafio de virmos aqui conversar um pouquinho sobre aquilo que é a gestão do projeto e como a gestão do projeto uh, impactou ou vem impactando a minha carreira enquanto engenheiro, né? E partilhar aqui um pouquinho do que é que a gestão do projeto trouxe de positivo para a minha carreira, né? É isso que vamos aqui falar um pouquinho. Miguel, eu deixo contigo a parte de gerir as perguntas, os comentários. Eu vou me focar aqui, mas sempre que houver alguma coisa, podes interromper, ok? Não sei como é que vamos fazer, se guardamos as questões para o final ou se vamos discutindo ao longo da conversa. Como é que vai ser? Miguel, estás no mute? Alô? Ok, pronto, não faz mal. Bem, como eu dizia, o tema de hoje, o bate-papo, é sobre gestão de projeto e o impacto na carreira, né? E no meu caso particular, de engenharia, porque eu sou formado em engenharia de computação e trabalho em telecom, né? Passando aqui adiante. Bem, esta é a agenda de hoje. Ok, ok, as perguntas ficam para o final. Yeah, obrigado, Miguel. Esta é a agenda de hoje. Uh, quem sou eu? Eu pus o EMI porque, como eu sou engenheiro de computação, eu trabalho com linha de comando, Linux, entre outros. Existe um comando em Linux, se tiver aí outros engenheiros, que chama-se o EMI e que se pergunta para o computador para saber qual é o nome do computador. Então, eu faço sempre esse trocadilho nas minhas apresentações. Vocês vão ver. Né? Quem sou eu? Triângulo dos Talentos, que é um aspecto que me marcou muito quando eu entrei para a gestão, quando eu comecei a beber sobre gestão do projeto. Palavras-chave, um, dois e três. Em muitas coisas que eu faço na minha vida, eu associo palavras-chave, porque ajudam-me facilmente a fazer o trigger e associar aquilo que eu pretendo. Então, é algo que faz parte do meu dia a dia, da forma de trabalhar. Caso prático e questões. Né? É a agenda de hoje. Uh, Pronto, isso é o resumo do que é a minha carreira, né? Eu chamo-me Erivelto Antunes, sou formado em computação, engenheiro de computação, fiz a minha formação no Brasil. Eu pus aqui as três bandeiras. Eu sou angolano, formei-me no Brasil e moro hoje em Portugal, onde eu trabalho, né? Sou um amante de Jesus, sou pai, marido, sou pai de dois filhos. E aqui vocês podem ver todo o meu trajeto profissional. Eu comecei a trabalhar em 2013 na IS, na Integrated Solutions, como Solution Engineer. E em 2014, enquanto eu trabalhava na IS, aceitei um desafio de dar aulas como professor assistente. Acho que eu perdi aqui Estás a a. ouvir? Sim, estou a ouvir, Yeah. mas deixei de partilhar. Sim, podes partilhar agora. Ok. Podes partilhar agora.
Ok, conseguem ver? Sim, está melhor agora. Ok. Sim, em 2014 eu aceitei o desafio de ser professor assistente de programação Java, na altura, e no final de 2014 eu mudei-me da IS e fui para a Unitel, onde eu comecei a trabalhar efetivamente com telecomunicações. E pronto, foi amor à primeira vista e trabalho até hoje com telecomunicações, onde eu estou a trabalhar hoje, na Nokia. Trabalho com telecomunicações também. E por agora, nesse momento, não me vejo a trabalhar com outra coisa que não seja telecomunicações. Eh, Bem, em 2014, o meu foco foi sempre telecomunicações, até que 2018 eu comecei a beber de gestão de projeto. Quando comecei a participar no PMI Angola Chapter, por acaso, mando um abraço para eles. Têm formado muita gente em gestão de projeto e têm criado um ambiente de sinergia, uma gestão de projeto muito grande e do qual muitas pessoas que trabalham em gestão de projeto em Angola também saíram. Do mesmo modo como o Miguel faz hoje, com o bate-papo de gestão de projeto, tem ajudado a disseminar os conceitos de gestão de projeto por Angola. E foi também de onde eu comecei. Uh, a partir de 2018, eu comecei a conhecer sobre gestão de projetos, onde eu comecei a conhecer outras pessoas e a envolver-me nesse mundo de gestão de projeto. E em 2020, eu certifiquei como PFP, e a partir daí a minha vida praticamente profissional mudou. A minha vida mudou. O que é que mudou? Essa é a pergunta que eu deixo aqui e que eu vou responder no final para vocês. Ok, Triângulo dos Talentos. O Triângulo dos Talentos é, é a base, vamos assim dizer, dos, que contém os pilares da gestão de projeto. Nós temos o Technical Project Management, que é a gestão técnica dos projetos. Temos estratégia, Strategic and Business Management, que é a parte de estratégia e gestão de negócios. E temos Leadership, que é a liderança. Vocês vão me desculpar, eu usei como referência o PMBOK 6, porque foi onde eu comecei, e é a versão com que eu mais estou acostumado, mas isso já evoluiu para a versão 7. Eu vou mostrar no próximo slide. Mas não sei se vocês se recordam, quando eu mostrei na agenda, eu falei de palavras-chave. Em tudo o que eu faço, eu associo palavras-chave. E falando na parte de Technical Project Management, as palavras-chave que mais me marcaram nesse percurso são conceito, que tem muito a ver com conhecimento, tem tudo a ver com conhecimento, processos, ferramentas e técnicas. As palavras-chave que me marcaram a nível do pilar Strategic and Business Management são networking, valor agregado e perspectiva. E as palavras-chave que me marcaram a nível de liderança são hábitos, experiência, gratidão, servir e pessoas. São essas as palavras-chave que me marcaram. E eu destaquei para cada um dos pilares uma palavra que eu considerei como a mais importante, que é conceito para o Technical Project Management e perspectiva para a Strategic and Business Management e servir para a Leadership. Como vos disse, aqui tem a evolução que houve do PMBOK 6 para o 7, no que consta, no que toca ao Triângulo dos Talentos, né? O Technical Project Management evoluiu para Ways of Working, o Leadership evoluiu para Power Skills e o Strategic and Business Management evoluiu para Business IQ. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa evolução, mas a ideia de falar sobre o Triângulo dos Talentos é partilhar como o Triângulo dos Talentos, né, que são os pilares, ajudaram-me na minha evolução e durante a minha carreira. Como cada um destes pilares
ajudou-me na evolução da minha carreira. E para isso eu vou me focar na palavra-chave que destaquei e no pilar em si, ok? Se vocês quiserem mais detalhes sobre a evolução do Triângulo dos Talentos, do PMBOK 6 para o 7, eu recomendo que vocês procurem por Estevão Zinga, é um grande amigo, por acaso. Trabalhamos juntos na Unitel e ele fez um post muito interessante no LinkedIn, onde ele detalha a evolução do Triângulo de Talentos do 6, da versão 6 para a versão 7. Então, quem estiver interessado é só procurar Estevão Zinga no LinkedIn e um dos posts que ele tem lá aborda esse assunto com mais detalhes. Então, palavra-chave 1. Antes de ir para a palavra-chave 1, eu mostro essa imagem. Alguém aqui no chat tem uma ideia do que essa imagem significaria? Olhando para essa imagem, qual é a impressão que as pessoas têm? Vou dar aqui 2 segundos, 5 segundos. Ok. Para mim, essa imagem fala sobre, passa-me a ideia de conceito, de conhecimento. Conhecimento. E conhecimento tem tudo a ver com conceito. E conceito é a palavra-chave que eu destaquei para o pilar de gestão técnica dos projetos. O que é que o dicionário nos diz sobre o conceito? Compreensão que uma pessoa tem de uma palavra, noção ou ideia. Ponto de vista, opinião. Apreciação, juízo. Ou seja, o conceito nos mostra sobre o entendimento que temos sobre as questões técnicas do tema ou da disciplina de gestão do projeto, né? E eu sempre procurei basear no desenvolver da minha carreira o conhecimento, pôr em prática o conhecimento que eu recebi de gestão de projeto. Aqui eu partilho, assim, bem high level, algumas técnicas e ferramentas de gestão de projeto que eu uso no meu dia a dia como engenheiro e que me ajudaram e têm ajudado até hoje no curso das minhas, no decorrer do meu dia de trabalho e que me ajudou também na evolução da minha carreira. Por exemplo, a nível de técnicas, temos brainstorming, temos gerenciamento de conflitos, temos grupos de discussão, temos estimativa bottom-up, isso é super interessante. Temos análise de alternativas, escutativa, networking, ou seja, temos muitas técnicas, bem, são 97, eu não detalhei aqui, ok? Mas temos muitas técnicas que podem ser usadas no nosso dia a dia, seja que carreira nós estivermos a ter, ok? Isso serve para engenheiros, serve para advogados, serve para médicos, serve para toda a gente, ok? Técnicas que a gestão de projeto nos dá, nos oferece, serve para toda a gente. E isso a gestão de projeto nos oferece não só as técnicas, mas também as ferramentas, como diagramas de causa e efeito, diagrama de Pareto. Só para falar aqui alguma delas, por exemplo, a nível de técnicas, sempre que há necessidade da gente discutir ideias, a gente usa o brainstorming. Olha, um importante ponto aqui a reter é o seguinte: muitas técnicas ou ferramentas, nós, no nosso dia a dia, fazemos uso delas, mas muitas das vezes não temos conhecimento sobre o que ela é. E a gestão do projeto traz isso. A gestão do projeto traz esse conhecimento. Ou seja, a gestão do projeto dá nome às coisas, vamos assim dizer. Ou seja, as pessoas sentam para discutir coisas, para discutir ideias, e isso é um brainstorming, isso é uma discussão de grupo. E a gestão do projeto vem permitir ou vem trazer o conhecimento teórico em cima de muitas coisas que nós já fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, como engenheiro, analisando a performance da rede, eu faço muita análise de causa-raiz para perceber quais são os principais problemas da rede, ou para perceber qual é a causa
de um determinado problema que a gente está a verificar na rede, né? Ou, por exemplo, em termos de ferramentas, fazemos muitas reuniões de status, né? Qual é, para perceber, ok, qual é o estado do andamento de determinada atividade, né? Isso é muito importante. Ou, por exemplo, esta aqui é mais específico, mas tem a ver com diagrama de Pareto. Não sei se muita gente sabe, mas está relacionado com a regra 80-20, que diz que 80% das incidências que a gente vê se originam em 20% das causas. Isso a nível da rede, por exemplo, quando eu fizesse uma análise, me permitia ver ou me permitia identificar onde é que estão os problemas que mais contribuem para erros na rede, né? Porque 80% dos problemas que eu verificava na rede tinham como origem só 20% dos erros. Então, o que é que a gente fazia em termos de otimização? A gente atacava os problemas, os 20%, e com isso a gente resolvia logo 80% desses erros que aconteciam na rede. Ou seja, isso é muito útil. E como é que a gente tem o entendimento técnico, vamos assim dizer, técnico-teórico do que a gente está a fazer? A gestão do projeto nos dá ou nos oferece esse conhecimento. Então, a nível do pilar de gestão técnica dos projetos, eu aprendi muito no dia a dia das minhas atividades com as técnicas e ferramentas que a gestão do projeto me oferece. Palavra-chave número 2, perspectiva, ok? Vamos desculpar essa imagem, a legenda está em espanhol, mas pronto, perspectiva para todos está muito relacionado com a forma como nós enxergamos determinada coisa sob diferentes ângulos, né? Ou seja, os diferentes ângulos, olhando para a mesma coisa, vão nos mostrar perspectivas diferentes. E eu associo a palavra perspectiva ao pilar estratégia e gestão de negócios. Quando eu comecei antes de avançar, o que é que o dicionário nos diz sobre perspectiva? Perspectiva é o aspecto de um objeto ou conjunto de objetos em função do lugar de onde é observado. Ponto de vista. Isso é o que a definição de perspectiva nos diz. Como é que a palavra-chave perspectiva dentro da estratégia de gestão de negócios mudou ou influenciou? Eu acho que Ergueu. eu perdi. Volta só a compartilhar a tela. Perdemos a tela. Ok, ok, tens que Um minuto. autorizar. Já. Ok, ok. Sim, então, como é que a palavra perspectiva associada ao pilar estratégia e gestão de negócios ajudou-me na minha carreira? A partir do momento que eu envolvi-me com a gestão do projeto, eu comecei a ter um entendimento maior sobre estrutura organizacional da empresa, portfólio e programas e projetos, estratégia e negócio. Eu comecei a ter um entendimento maior, eu comecei a perceber que, por exemplo, o impacto das minhas ações tinha o impacto das minhas ações afetava a engrenagem geral da cadeia de valor da cadeia de valor da empresa onde eu trabalhava. Ou seja, eu comecei a sair de uma visão micro, que era uma visão muito focada apenas no meu trabalho e muito, como se diz, em silo, eu pensando, ok, eu estou a fazer o meu trabalho dia a dia, mas atrasar um pouquinho mais ou atrasar um pouquinho menos, a pessoa não tem perspectiva do impacto que no seu todo as minhas ações vão ter. E quando eu começo a beber mais de gestão de projeto, começo a aprender mais sobre estratégia, sobre gestão de negócio, eu ganho uma visão macro da empresa, das empresas e principalmente do meu trabalho. E eu começo a ter uma perspectiva diferente daquilo que eram as minhas responsabilidades e como as minhas responsabilidades podiam afetar a entrega de valor da empresa onde eu trabalhava. Então,
É, esse aspecto em particular, a gestão de projeto também me ofereceu dentro do pilar de estratégia e gestão de negócios. Palavra-chave 3. Ok. O que é que essa imagem vos parece? Essa imagem, temos alguém que está a comemorar por ter chegado ao topo da montanha e temos outra pessoa que está preocupada em ajudar a outra pessoa, né? Ajudar o outro a subir. Para mim, essa imagem tem a ver com liderança, né? Vemos alguém que está preocupado em garantir que todos estejam no topo e em segurança. E isso é o que representa a vitória. E isso está muito ligado à palavra-chave servir, né? Que é a palavra que eu destaquei dentro do pilar de liderança. O que é que a palavra servir no dicionário nos diz? A palavra servir diz trabalhar para, prestar serviço, estar às ordens de ajudar, auxiliar, atender, organizar, ajustar-se, caber. E são características muito inerentes a um líder. E um aspecto aqui muito importante que eu queria destacar, o ajustar-se. Um líder tem que servir, mas um líder tem que ter uma capacidade muito grande de ajustar-se, não só à cultura, ao ambiente onde ele vai trabalhar, e principalmente à equipa de trabalho dele. Por quê? Porque tu podes ter uma equipa que ela tem uma performance muito alta e se tiver uma performance muito alta e vai ser ótimo para ti porque trabalha a um ritmo muito acelerado. Mas tu podes calhar com uma equipa que tem um ritmo mais baixo e tu tens que te ajustar a esse ritmo dessa equipa. E claro, se sentires que esse ritmo compromete aquilo que são os objetivos, tens que trabalhar para que essa equipa evolua até o ritmo que achamos ser adequado. Isso é uma característica muito importante de um líder. E quando focamos no pilar liderança, a palavra que eu destaquei é servir, mas temos outras palavras como pessoas, porque liderar é tudo sobre pessoas. Gratidão, experiência. Por quê? Porque é muito importante no decurso de uma carreira perceber de onde saímos e onde chegamos e conseguir ser gratos e festejar cada vitória que a gente alcança ao longo da nossa carreira. Isso nos permite o quê? Permite-nos não tirar os pés do chão, por exemplo. Isso é um aspecto muito importante da liderança. Hábitos, desenvolver bons hábitos de comunicação do dia a dia, isso é muito importante. Mas a palavra que eu destaquei aqui dentro do pilar de liderança é servir. Ok, essas são as 3 palavras-chave. E agora vou apresentar um caso prático que está em linha com aquilo que o Miguel e eu tivemos a falar no início da apresentação, que é algo que eu quero partilhar convosco, porque está ligado diretamente à minha carreira e o principal, eu tento fazer uma ligação entre aquilo que é a evolução da minha carreira e a meta que eu me propus com o triângulo dos talentos e as palavras-chave que eu as palavras-chave que estão relacionadas a cada um dos pilares do triângulo dos talentos. Antes de avançar para o caso prático, eu queria que vocês dissessem o que é que vocês acham dessa imagem. Eu acho que é uma imagem diferente, que mostra alguém a escrever o seu dia a dia, se podemos assim dizer, a escrever a determinar, ou vamos assim dizer, determinar não, mas a tentar escrever o seu dia a dia, a definir, né, o caminho que pretende seguir, e isso vai um pouco em linha aquilo que a gestão de projetos nos permite ou nos oferece, né? As ferramentas que a gestão de projeto nos oferece e que acaba nos permitindo definir um pouco qual é a linha
que nós pretendemos para qualquer um dos projetos que a gente esteja envolvido, vamos assim dizer. Ok, o caso prático que eu queria partilhar com vocês está relacionado à internacionalização da carreira e eu trago essa experiência que eu tive, né, e para partilhar convosco. Por quê? Porque, de certa forma, a gestão de projeto e, mais especificamente, o Triângulo dos Talentos, em cada um dos seus pilares, ajudou-me a alcançar esse objetivo, né? E a ideia desse caso prático é mostrar os passos que foram dados de uma forma sistemática e que me permitiram chegar, né, onde eu cheguei. E como é que a gestão do projeto ajuda-me nisso? Perdão. Primeiro ponto aqui a destacar, perdão, é a motivação. A motivação é muito importante quando a gente tem um projeto pessoal. Por quê? Porque a motivação acaba funcionando como combustível diário. Porque se nós não temos bem patente dentro de nós a motivação para perseguir aquilo que a gente pretende, perdemos-nos no meio do caminho. Então, é muito importante, antes de começar um projeto pessoal, refletir bastante sobre a motivação. Para quê? Para que ela não se baseie numa emoção, num calor do momento. Por quê? Porque essa motivação será o combustível para o tempo que tu precisas até alcançar aquele objetivo. E se for algo que não que seja efêmero, o que vai acabar por acontecer é que, a meio do caminho, nós nos desmotivamos, porque deixa de fazer sentido e nos perdemos no meio do caminho. Então, a motivação é um aspecto muito importante quando a gente se propõe a um objetivo pessoal, né? A um projeto pessoal. No meu caso particular, foi a família, a oportunidade de dar algo melhor para a minha família, naturalmente a carreira, ou seja, experimentar um novo mercado e desafios. Por quê? Porque eu sempre tive o bichinho dentro de mim de tentar perceber se eu tinha valor suficiente para estar no mercado mais competitivo e perceber se eu conseguia ter a performance para trabalhar naquele mercado. Então, essas foram as motivações que me moveram a buscar por esse objetivo, né? O primeiro passo que eu dei foi a planificação. O que é que eu fiz na planificação? Eu defini um job role MVP. O MVP, para quem é mais entendido em gestão de projeto, é o Minimum Valuable Product. O que é que isso é? Isso é a definição do produto base que tu pretendes para que ele desempenhe aquilo que tu queres, né? Vamos assim dizer, se eu, por exemplo, tenho um projeto de desenvolver um carro, né? E eu, quando desenvolver esse carro, eu vou fazer o carro e esse carro vai ser classe A, ou seja, a classe A é o carro todo acabado e que diz as funções base que eu pretendo. Mas depois eu tenho classe B, classe C, classe D, e o classe B, classe C, à medida que sobe as classes, eu tenho um carro com mais extras, vamos assim dizer. Na classe B eu tenho feixe centralizado, ar-condicionado. Na classe D eu tenho vidros fumados e um jante especial, por exemplo. Então, o MVP seria a minha classe A. É o carro base. Ou seja, no meu caso, da minha carreira, eu defini como MVP, eu quero ser um Solution Architect, um arquiteto de soluções, numa dessas empresas internacionais. Então, para isso, depois de eu definir o meu MVP, eu fui buscar por referências. Usei LinkedIn para fazer isso, por exemplo. Eu pus no LinkedIn, aqui nas ferramentas, Solution Architect. E depois eu listei todos os Solution Architects que eu encontrei nas diferentes empresas para o mercado europeu, para o mercado americano, norte-americano, para o mercado, pronto, europeu e norte-americano que eu me baseei. Depois disso, eu fui pegando as referências dos perfis que eu achei interessantes
que estavam associados às empresas onde eu pretendia trabalhar, vamos assim dizer, que eu achava interessantes, e eu defini uma matriz de competências. E quando eu defini a matriz de competências, eu fiz uma comparação entre todos os perfis que eu achei interessante e eu identifiquei todas as competências que todos tinham que eram comuns. E essas competências eu defini, essas são as competências base, ou seja, são as competências por defeito que eu devo ter, não são negociáveis. Por quê? Porque todos os solution architects possuem, né? Por exemplo, inglês. Em todos falavam inglês. E eu, para estar numa posição dessas, eu tinha que falar inglês. Isso é negociável. Não é negociável. Então, essas eram as competências básicas. Depois tinha as transferable skills. As transferable skills são as competências que têm validade em qualquer mercado. Exemplo, se eu tirar um CCNA da Cisco em Angola, essa certificação vai valer em Angola, vai valer nos Estados Unidos, vai valer em Portugal, vai valer em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque eu sou certificado pela Cisco em como eu tenho conhecimento de nível CCNA. E isso vale para a CCNA, vale para o PMP, vale para outras certificações, como, exemplo, Scrum Master, Product Owner, ou seja, vale para várias certificações que existem no mercado. E elas são chamadas de Transferable Skills, ou seja, elas valem e têm peso em qualquer mercado onde a gente estiver. Naturalmente, claro que depois há outros aspectos a considerar, como, por exemplo, anos de experiência, mas aí é outro tema, né? Mas isso são o primeiro trabalho de screening que eu fiz, o primeiro trabalho de análise que eu fiz com relação às competências que eu identifiquei como base nos perfis de Solution Architect. E, por fim, eu fiz uma comparação à data do meu perfil, né, versus o perfil do MVP que eu defini, através da análise de competências, base e através dos transferable skills. Só nesse período de só esse passo de planificação já envolve muito trabalho de gestão de projeto. Não estou a falar de que o projeto, esse objetivo é sobre engenharia, sobre a evolução de carreira. Mas os passos que eu estou a dar até o momento são todos sobre gestão de projeto. Ou seja, sou eu a planificar como é que eu quero alcançar aquilo. E aqui tem muito trabalho de análise de dados, coleta de dados, análise de dados, tem representação, tem muito trabalho desse nível que está muito relacionado ao pilar técnico de gestão de projeto. Então, o segundo passo foi ação. O que foi feito na ação? Buscar por mentoria, isso é muito importante, e para isso é importante usar o teu networking. O teu networking, alô? O teu networking é o teu networking são as pessoas ao teu redor, pessoas que tu vês que são mais-valia para ti, para o teu dia a dia, com quem tu podes aprender. E isso é importante observar essas pessoas, o que é que elas fazem em termos de carreira, né? Como elas se organizam, como elas se organizam em termos de carreira, o que é que elas perceber o feedback dessas pessoas e o principal, estar aberto à crítica e a aprender, né? Isso é muito importante, porque não tem evolução nenhuma que não parta de críticas. Nós não vamos acertar sempre no processo. É preciso estar aberto a receber críticas dessas pessoas e trabalhar nisso. Formação, formação, formação. Isso é inevitável. E muitas das vezes é necessário buscar por essa formação a partir do próprio bolso, porque nem sempre as formações que vamos receber das empresas onde nós trabalhamos estão alinhadas com o nosso objetivo de carreira, por exemplo. Então é importante que eu busque por formações alinhadas ao meu objetivo de carreira. Foi o que eu fiz, por exemplo, eu, na empresa onde eu estava, tive formações mais básicas de gestão de projeto, mas, por exemplo, eu precisava de
através da análise que eu fiz na planificação, precisava de ter um PMP associado ao meu perfil. Eu tive que fazer uma certificação, um treinamento pago pelo meu bolso, para depois e fazer uma prova também paga pelo meu bolso. Isso foi importante. Mas também tive, por exemplo, muita formação uh, que me ajudou, que teve, por parte da empresa onde eu trabalhava, que teve alinhada com o meu objetivo, por exemplo, como o Toastmaster, que é um super curso que está relacionado à liderança e oratória. Então, é importante nós olharmos naquilo que é a formação de uma forma séria, né? Perceber aquilo que eu preciso e alinhar. Se eu não consigo ter essa formação a partir da empresa onde eu trabalho, eu vou buscar essa informação por meios próprios, né? Atualizar o LinkedIn, isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente se candidata, logo o primeiro passo que é feito, se o RH acha interessante a tua candidatura, é buscar-te, é procurar por ti no teu LinkedIn. Se não tens um LinkedIn atualizado, isso diminui as chances de tu chegares até uma entrevista, trabalhar no teu CV e numa carta de apresentação. Perdão. E é muito importante, e isso é preciso mesmo destacar. Customizem os vossos CVs e as vossas cartas de apresentação para as empresas que vocês pretendem. Porque o RH, mais especificamente as equipas de recrutamento, elas não, vamos assim dizer, elas preferem as pessoas que tiram tempo para customizar o seu CV e a sua carta de apresentação para aquela vaga, e não que tenha um CV e uma carta de apresentação genéricas. Né? Isso é muito importante. E entrevista. O não é garantido, o feedback é tudo. Feedback é muito importante. Desde que ele seja construtivo, mal ou bom, sempre vai agregar algo a nós. Nem que for para corrigir algo que a gente esteja a fazer errado. Já é positivo. Então não tenho receio de pedir por feedback, ok? Um dos pontos que eu estava a conversar com o Miguel e que ele perguntou bastante, muitas das vezes nós temos aquelas respostas automáticas das empresas, aí é mais difícil. Mas para isso, para termos a chance de chegar até uma entrevista, até uma entrevista com RH, é importante trabalhar muito no CV e na carta de apresentação. Atenção, sempre com informação fidedigna, ok? E, para mais, eu considero fidedigno aquilo, inclusive, que tu já não trabalhas, por exemplo, há mais de 5 anos. Imagina, eu, há 5 anos atrás, aprendi sobre algo. Já não é mais parte do meu dia a dia. É importante avaliar se aquilo, se tu ainda podes considerar aquilo como uma experiência válida para o teu CV. Ou, muitas das vezes, é importante destacar que tens um conhecimento conceptual, porque já há muito tempo que não tens prática. É importante destacar isso, né? Bom, isso está relacionado com a ação. Validação, ok? Terceiro passo é a validação. É muito importante fazer a autoavaliação. Periodicamente, de 6 é muito importante fazer a autoavaliação com base no feedback que a gente recebe das equipas de recrutamento e aplicar essas medidas corretivas que a gente acha pertinente, ok? Isso é muito importante. Avaliação. É importante a gente fazer avaliações periódicas ao nosso plano, ok? De 6 em 6 meses, a gente olhar e analisar, ok, será que estou a caminhar na direção certa? Será que eu estou no ritmo pretendido? Porque muitas vezes eu posso perder-me no curso daquilo que eu pretendo fazer, ou posso estar a caminhar num ritmo que não é aquilo que eu pretendia. Eu pretendia, pá, vou tirar 3 certificações ao ano. E pode ser que com as dificuldades do dia a dia, com os desafios que eu tenho do meu trabalho atual, eu não consiga alcançar isso, ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a trabalhar no meu plano, porque eu já não consigo fazer dentro daquele tempo que eu me organizei para isso. E reavaliar a motivação é muito importante. Perceber se a motivação que eu tinha
quando eu iniciei o projeto se mantém, se continua a fazer sentido. Porque esse ponto relacionado à, à avaliação do plano e à motivação acaba impactando no. Esse ponto relacionado a reavaliar a motivação acaba impactando a planificação que a gente fez, né? E pronto, estamos a falar aqui de passos high level, superficial, daquilo que é um projeto de internacionalização de carreira, mas no fim é importante destacar aqui que vários passos que se foram dados aqui estão relacionados com a gestão do projeto. E estes 4 passos, por acaso, estão muito relacionados com a PDCA, que não é uma técnica ou ferramenta específica, mas está muito ligado às áreas de qualidade dentro da gestão do projeto, né? Que é o plano do Check and Act, ok? E que acabam estando relacionados com a forma como eu sistematizei esse processo que eu criei para mim, no caso. Bom, isto de uma forma assim sistemática é como eu trabalhei nessa internacionalização da carreira, no meu caso. Agora, quero partilhar com vocês essa imagem. Não sei se essa imagem diz alguma coisa, mas essa imagem é dos últimos segundos da corrida dos Jogos Olímpicos de 2024 em França, vamos assim dizer, da, 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 da atividade supra-sumo. Aquela atividade, aquele momento que todos esperam, que é a final dos 100 metros. E eu destaco aqui o Noah Lyles, que eu por acaso tenho acompanhado a carreira dele nesse ano e recomendo, tem um documentário no Netflix que fala sobre ele, ok? E outros atletas olímpicos e mostra o percurso dele que culmina no momento olímpico, que é a vitória dele nos 100 metros das Olimpíadas de agora 2024 em França. É importante destacar que ele era corredor de 200 metros e aceitou o desafio de correr os 100 metros e ganhou, ultrapassando atletas que corriam regularmente 100 metros. Isso foi um desafio enorme. Agora, qual foi, transportando isso para aquilo que foi a internacionalização da minha carreira, qual foi o meu momento olímpico? Meu momento olímpico foi quando eu recebi o OK da Nokia, que é a empresa onde eu trabalho, com muito orgulho hoje, e que me deu o OK. Para mim foi o meu momento olímpico. Para mim foi a medalha de ouro, porque foi o culminar de um esforço de anos em que eu trabalhei na minha carreira para chegar até esse momento. Então, aqui eu ponho um print da resposta do RH e a minha atualização do LinkedIn. Ou seja, depois de anos a trabalhar nisso, este é o momento olímpico e esta é a visão que as pessoas têm quando as pessoas conseguem alcançar um objetivo. Mas há um aspecto importante aqui que vale realçar. As pessoas não acompanham os momentos do processo. E os momentos do processo são os momentos que permitem a pessoa crescer e chegar até as metas para alcançar. Eu ponho essa imagem aqui do Noah Lyles porque quem olhar para essa fotografia não vai acreditar que é o campeão dos Jogos Olímpicos dos 100 metros, né? Mas tudo começa ali. E eu gostaria de partilhar também com vocês. Isto são respostas negativas que eu recebi de RHs de diferentes empresas durante todo o meu percurso. Não foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, não foram seis. E eu poderia continuar aqui a mostrar diferentes respostas negativas que eu obtive durante todo o processo. Mas é importante destacar aqui uma coisa: nenhuma delas me demoveu do meu objetivo principal, que era internacionalizar a minha carreira. Ponto número um. E isso está muito ligado à motivação. Por isso é que eu disse nos slides anteriores, a motivação é o nosso combustível para o dia a dia quando a gente busca um objetivo. E através de cada não que eu recebi, eu cresci.
porque eu tentava sempre perceber aquilo que eu poderia melhorar, e isso me permitiu evoluir no curso desse processo. Então, eu orgulho-me particularmente dessa trajetória porque cresci bastante e é importante que as pessoas tenham, que as pessoas não romantizem as vitórias, mas que fique bem claro o tanto que as pessoas precisam se doar durante o processo e não permitir que nós, atenção, nos impeçam de continuar a persistir na busca pelo nosso objetivo. Isso é importante. Bem, eu termino aqui, né, e abro o espaço aqui para as questões, mas não posso terminar sem responder à pergunta que deixei no início sobre o que é que mudou depois de ter uh, en- mergulhado no mundo de gestão de projetos. Consciência profissional. Se eu tivesse que definir de uma forma resumida o que mudou na minha vida depois de ter absorvido gestão de projeto em mim, foi a consciência profissional. Porque através da consciência profissional eu consegui perceber o impacto que o meu trabalho tem na cadeia de valor da empresa onde eu estava. E isso é importante porque isso faz olhar para as minhas responsabilidades de outra forma. Isso foi o grande ponto que eu eh, destaco de crescimento que tive com a entrada de gestão de projeto na minha carreira. E eu só consegui chegar a essa consciência profissional através do triângulo dos talentos, que eu destaquei no início, e da aplicabilidade destes pilares diariamente na minha vida e no meu trabalho. Era isso que eu queria partilhar convosco. Obrigado. Eu deixo o palco agora para ti, Miguel. Erivelto, estás a ouvir, certo? Estou a ouvir. Ok. Muito obrigado pela apresentação. Foi muito boa, por acaso, muito esclarecedora. Pelo menos para mim, acredito que também para a maior parte das pessoas que estão presentes. Temos algumas questões. Temos uma. A primeira questão é da Laurinda. A Laurinda perguntou: ela é estudante de técnicas administrativas. Conselhos para quem quer ingressar na carreira de gestor de projeto. Ok. Essa é uma pergunta muito boa. Eu recomendo, antes de tudo, que se associe a um grupo como o PMI, por exemplo, o PMI Angola Chapter, que foi o primeiro grupo onde eu me associei, que se associe a um grupo. Por quê? Porque dentro desse grupo as pessoas terão a oportunidade de comer, beber, gestão de projeto. E para além disso, as pessoas vão conhecer muitas pessoas, e conhecendo muitas pessoas, as pessoas estarão cercadas de pessoas que querem partilhar conhecimento. E estar ao lado de pessoas que querem partilhar conhecimento é a melhor forma de aprender. Então, se eu fosse dar uma recomendação, eu diria que é fazer parte de grupos que abordam sobre gestão de projeto. E um outro ponto, não posso deixar aqui de dizer, é junte-se ao grupo do Miguel Rosa no WhatsApp, onde ele partilha muitas iniciativas também sobre gestão de projeto. Isso é bom, isso é bom. Obrigado pela recomendação. Erivelto, tem uma segunda pergunta. A pergunta é da Denise. Ela questiona quais foram as lições mais significativas que aprendeu ao transformar os não em oportunidade de crescimento. Essa é boa, por acaso. Ok.
Eh, Quais foram as lições mais significativas que aprendi ao transformar os nãos em oportunidades de crescimento? Os primeiros, as primeiras rejeições que eu tive, porque, pronto, eu não quero romantizar isso, mas as primeiras rejeições que eu tive, eh, tiveram um impacto inicialmente, porque inicialmente nós não estamos preparados para um não. E isso faz parte da vida como um todo. Mas a partir do momento que eu decidi que eu queria seguir por esse caminho, eu pus dentro da minha cabeça o seguinte: eh, sempre que eu ouvir um não, eu vou tentar perceber o porquê do não. E através dessa resposta que eu obter, eu vou trabalhar sempre aquele aspecto em particular que eu receber desse feedback. Então, a partir do momento que eu comecei a ver eh, evolução no trabalho dos pontos que eu recebia como feedback construtivo, eu comecei cada vez mais a perceber o valor do não, porque eu já não encarava o não que eu recebia como um não, eu encarava como como parte do processo de evolução e deixou de ser doloroso. Eu comecei a pensar, ok, é parte do processo. Eu vou ter mais, eu vou receber mais feedback e através de mais feedback eu vou estar melhor preparado. E a partir do momento que eu mudei o mindset com relação a isso, eu comecei a evoluir até no nível de feedback. Por exemplo, já não era o inglês, passou a ser, por exemplo, postura na entrevista. Depois já saí da entrevista com RH, passei para uma entrevista técnica. Ou seja, à medida que eu fui recebendo não, e eu mudei a minha mentalidade para perceber que isso é parte do processo, eu consegui evoluir e transformar isso em oportunidade de crescimento. Não sei se consegui responder à Denise. Acredito que sim, acredito que sim. Por acaso foi uma boa observação que fizeste. A Denise tem mais uma pergunta. Ela agora questionou acerca de, na sua experiência de transição para o ambiente internacional, como a gestão do projeto ajudou a equilibrar os desafios profissionais com as responsabilidades pessoais, como a família e também o facto de estar num novo país. Ok, essa é uma pergunta muito, muito pertinente. Olha, foi um desafio, mas se for responder assim de forma prática, o primeiro foi a avaliação de risco, porque com a decisão de emigrar, vamos assim dizer, a primeira coisa que fiz com a minha família foi perceber qual a estratégia que deveríamos ter para esse projeto, vamos assim dizer. Ok? A partir do momento que eu obtive o sim da Nokia, eu iria entrar num processo de tratar documentação para emigrar. Então, tivemos que sentar e perceber como é que vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente decidiu foi: não podemos ir todos juntos. Tens que ir primeiro tu, no caso, preparar as coisas, primeiro perceber, ter o feeling das coisas e depois organizar as coisas para que pudesse a posterior receber a família. Se eu traduzir isso em gestão de projeto, envolve análise de riscos, de risco, envolve planificação, envolve muitas coisas. Então, a gestão de projetos com certeza ajudou-me bastante a preparar esse aspecto em particular na minha mudança da Unitel para a Nokia. Acredito que o brainstorm também foi uma das técnicas utilizadas para esse. Bem destacado, Miguel, porque durante as conversas foi utilizado muito o brainstorming, Exato, com exato. certeza. E a liderança. E muito gerenciamento de conflito também. Acredito que a Pois liderança nessa também estamos foi. de acordo. Exato. É nessa parte onde eu acredito que a liderança também foi fundamental para isso. Como falaste, a É, parte da liderança, o servir e ajustar.
acredito que também foi fundamental para que essa decisão fosse avante. É verdade, é verdade. Exato. Eu tenho também uma pergunta, essa é minha. Eu queria saber qual o maior aprendizado sobre o impacto da gestão do projeto na tua carreira. Esse percurso todo, do projeto para a internacionalização, a questão do triângulo de talentos, qual foi o teu maior aprendizado neste processo sobre a gestão do projeto na tua carreira? Eu diria que é mesmo a consciência profissional. Por quê? Porque a gestão do projeto, vamos dizer que ela nos oferece, nos oferece determinadas valências para que a gente possa, para que a gente mude a nossa perspectiva sobre o nosso trabalho, né? E o que mais me marcou foi a consciência profissional, é perceber que existem eh, trabalhos, existem pessoas que são dependentes do meu trabalho e isso remete a um nível de responsabilidade maior, né? Obriga-nos a olhar para o nosso trabalho de uma outra forma, né? De uma forma mais eh, séria, se posso assim dizer. Então, eu diria que a consciência profissional foi o aspecto que a gestão do projeto trouxe, que eu considero de mais-valia. Ok. Muito interessante, muito interessante. Temos mais uma pergunta, que é do Jerônimo Júnior. Ele questiona quando uma equipa tem elementos mais lentos, né? Nem sempre as equipas é perfeita e o Erivelto fez questão de falar sobre isso. Nem sempre temos uma equipa repleta de profissionais que tipo de alta performance ou que entregam resultados na medida que deve ser, né? Quando temos uma equipa que não corresponde às nossas expectativas, como é que devemos lidar? Acredito que é essa a pergunta. Olha, essa é uma pergunta muito pertinente. Eh, a gestão de projetos não faz magias, e isso é importante deixar claro. Ninguém faz bolos sem ovos. Embora, se a gente olhar para a internet, já há aquelas receitas, bolo sem ovo, bolo sem óleo e etc, né? Mas, se a gente levar para a vida prática, eh, eu diria que, pronto, se nós estamos perante uma equipa que tem um ritmo que não corresponde às exigências que os nossos, a parte interessada, as partes interessadas, né, pretendem do projeto, ou podemos assim dizer, é muito importante, como gestores do projeto, fazer uma avaliação criteriosa da equipa e, eh, como é que eu posso dizer, deixar claro que, baseado, que com base nos recursos que temos à nossa disposição e no nível de conhecimento ou performance das pessoas que estão a trabalhar conosco, nós não conseguimos entregar em X e entregar em Y. Ok, isso é uma via, mas existem outras vias que eu até acho mais efetivas. E as outras vias passam por, e isso está muito relacionado com a proatividade, e um gestor, um bom gestor de projeto tem que trazer isso, porque o gestor de projeto tem que trazer soluções, é partilhar essa visão que eu acabei de explicar agora, que é muito focada em dar um ponto de situação daquilo que temos hoje, mas partilhar também uma resolução disso, seja ela de que forma for, através de formação para melhorar as equipas de trabalho, através da contratação adicional, ou seja, nós, numa posição de gestores de projeto, se temos uma equipa que não atende a um desafio que a gente pretende, é importante passar uma fotografia real daquilo que é para as pessoas que nós respondemos e, ao mesmo tempo, junto com aquela fotografia, trazer medidas alternativas para aquilo. Então, essas medidas alternativas vão passar por contratação adicional, formação, o que for, ou até replanificação, se posso assim dizer. Então, são as formas que nós podemos trazer aqui para comatar
esse aspecto que é das equipas não estarem, não poderem entregar em tempo que é esperado. Exato, muito bem dito. E essa que acabaste de dizer, Erivelto, fez-me lembrar, eu estava a ler uns documentos relativamente à gestão do projeto e falava muito sobre isso. Quando a equipa não tem o conhecimento necessário para poder entregar os resultados, uma das recomendações é buscar opinião fora da equipa, buscando especialistas. Eu acho que Uhum. também isso pode ser uma das maneiras de lidar com essa situação, buscando apoio de especialistas, de pessoas com conhecimento para poder agregar ao projeto. E algo que Com falaste, certeza. exato, e algo que falaste que também me chamou muita atenção, é você interagir com as partes interessadas no sentido de mostrar, olha, com a equipa que tenho, eu não consigo chegar nesses resultados. Eu acho que essa questão da transparência relativamente aos recursos que você tem e aquilo que se pretende, isso também acaba por gerar uma certa pressão nas partes interessadas, num sentido de buscar formas de mitigar esse erro, que é através da capacitação ou mesmo buscar outros profissionais para complementar essa equipe. Sim, pronto, depois surgem outras questões, por exemplo, como é que a gente pode ter uma percepção, ok, de que a equipa não é capaz de entregar no tempo certo, né? Normalmente, quando a gente tem uma equipa de trabalho, a gente faz um assessment a essa equipa, a gente tem que ter uma noção da experiência que a equipa tem, e isso é feito, por exemplo, através de uma das técnicas, estimativa análoga. Ou Exato. seja, como é que eu vou usar a estimativa análoga? Eu vou olhar para um projeto parecido, onde as pessoas em questão, por exemplo, tiveram ou não, e tentar aqui olhar, ok, esse projeto demorou 6 meses, tínhamos uma equipa com essa determinada característica, foi feito o trabalho, o projeto teve um tempo de 6 meses previsto, mas ultrapassamos em 2 meses e meio. Ou seja, o projeto durou 8 meses e meio. E a gente faz uma estimativa análoga entre os dois projetos e isso também permite depois eu reavaliar o meu plano, seja aumentando o tempo do projeto ou também melhorando ou capacitando as pessoas, ajustando o projeto com tarefas eh, em paralelo, desde que não sejam dependentes uma das outras. Ou seja, há várias formas da gente trabalhar sobre o projeto, mesmo que passe por mostrar a fotografia de que hoje nós não conseguimos entregar, conforme foi a pergunta do senhor Jerónimo. Exato. Muito obrigado pela resposta. Tenho uma pergunta que é da Isabel Ferreira. Na minha opinião, eu acho que essa pergunta não é assim tão simples de ser respondida, porque... Mas eu vou deixar para ti. Ela questiona, né? Quais são os Uhum. conhecimentos e ferramentas principais que um gestor de projeto deve dominar, tendo em conta que está na fase inicial de carreira? Olha, Isabel, essa pergunta é muito boa, mas eu respondo da seguinte forma: Eh, três coisas. Inscrever-se num chapter local, inscrever-se no PMI e baixar o PMBOK. Exato. Essas são as três coisas que eu recomendo. E a quarta, fazer uma formação de gestão de projeto Foundation, a básica. Por quê? Porque não adianta nada termos um livro que é bastante extenso e não termos a fundação para ter depois o entendimento, para suportar a nossa leitura. Então, é isso que eu recomendo, Isabel. Não existem ferramentas ou conhecimentos que eu possa dizer, olha, lê essas ferramentas e isso lhe vai ajudar. Porque a disciplina de gestão do projeto é tão vasta e agora com a inclusão do Agile naquilo que é a gestão do projeto e torna, como é que eu posso dizer? Torna-se muito difícil estarmos aqui a distinguir, olha, são esses os pontos chaves que eu acho importante para quem quer seguir essa carreira e está a começar agora e que pretende seguir. Não há uma resposta exata para isso, mas o que eu recomendo uh, recomendo que abra
uma conta no PMI, recomendo que abra, que se inscreva no chapter local do PMI e recomendo que depois baixe o livro. E a partir do momento que fizer parte do chapter, vai começar a fazer parte de atividades que têm sempre como o objetivo core a gestão do projeto, ainda que seja através da entrega de valor, porque há várias iniciativas que são feitas, mas o fundo, a questão core em todas as atividades que são feitas lá é gestão do projeto. Então, seguir isso vai começar a crescer dentro da gestão do projeto. Exato. Eu diria mesmo que o Hervelto disse. É muito difícil você listar ou dizer algumas ferramentas, porque a gestão do projeto não é algo, não é uma atividade previsível. Ou seja, o próprio conceito de você gerir um projeto é entregar um resultado, produto ou um serviço único. Como tu estás a entregar algo único, que não é feito com repetição, que não é feito constantemente, aí seria um processo. Então, tu não tens como ter como ideia quais são os problemas que você vai lidar. Vai ter mudanças no projeto, vai ser situações que não estão planificadas, vai ter inúmeros imprevistos e não tem como dizer exatamente, olha, essas são as ferramentas exatas. A recomendação, e volto a dizer, como o Everton disse, busque estar próximo do chapter, da comunidade de gestão de projeto e busque Exato. informações básicas que vão te apoiar a você entender melhor a gestão do projeto, ter uma visão mais ampliada e a partir dali vais poder conseguir lidar com os desafios que forem surgindo de acordo com os projetos que você tiver inserido. Cada projeto é um projeto e você vai lidar com cada problema de uma maneira. Às vezes podes pegar um conceito ou uma ideia que resultou, mas os projetos são mesmo diferentes. Acho que essa é a última pergunta. Não, eh, desta forma, saber para a realidade angolana como podemos limar a questão disseminação cultural das organizações em gestão do projeto. Eu não percebi essa pergunta, está um bocadinho difícil. Eu não, Ok. não, Acho que está relacionada com a questão do como lidar com os aspectos culturais locais dentro de organizações em gestão de projeto, é isso? acredito que seja isso, acredito que sim. Ok. Se for essa questão, eh, o PMI é muito, mas muito crítico no que toca a qualquer tipo de discriminação. E existe um comitê de ética dentro do PMI que trabalha exaustivamente para, de algum modo, criar regras que possam gerir determinados conflitos, como, por exemplo, associado a questões culturais. Então, nós sempre que tivemos a trabalhar com gestão de projeto e houver diferenças culturais, o PMI, e isso até é questão de exame, é, tem uma expressão que se diz tolerância zero. O PMI tem tolerância zero sobre qualquer tipo de discriminação cultural que haja. Então, numa situação, se estivermos perante uma situação onde há questões culturais que foram levantadas fruto de alguma discriminação, o que acontece é que normalmente a pessoa que discriminou vai para uma área de compliance, né, onde vai para uma área de jurídica e essa pessoa vai responder a algum processo. E esse processo pode culminar em uma situação de despedimento ou uma situação de suspensão, depende das políticas que forem definidas naquela organização. Mas o PMI tem tolerância zero para esse tipo de questões. Exato. Perfeito, bem respondido. Acho que essa é a nossa última pergunta, até porque já passamos do período definido para o nosso bate-papo. Ele falou sobre, a pergunta é do Vladimir.
E a Valdemiro Matias. Qual o impacto da língua inglesa para internacional a carreira? Concretamente para a área de TI. Acredito que essa é a área do Erivelto, então ninguém melhor do que ele para poder dizer qual o impacto da língua inglesa para internacionalizar a carreira. Olha, 100%. O impacto é enormíssimo. E há um aspecto dentro de gestão de projeto, porque quando nós começamos a dar gestão de projeto e começamos a estudar, por exemplo, para certificação, há um aspecto que é levantado que está relacionado à gestão de equipas multi. Uh, esqueci o nome, desculpem. Gestão de equipas multi. Ai, deu-me um branco Culturais? agora. Não, multiculturais não. Equipas que estão localizadas em diferentes países. Ok, Pronto. Equipas que estão localizadas em diferentes países. E certo. em gestão de projeto, há muito conteúdo que aborda sobre esse tema de diferenças culturais que procedem de equipas com diferentes origens. E a língua base é inglês, mas, e vou dar um exemplo, uma experiência pessoal minha. Eu fiz um projeto na Itália, onde muitas vezes o cliente chegava um momento que dizia: Olha, uh, não quero mais falar inglês, vou falar italiano a partir de agora e vou começar a falar com a equipa local italiana que fazia parte também da Nokia, como eu. E numa situação dessas, é, apesar de eu, por exemplo, ser o arquiteto desse projeto, numa situação dessas, é muito importante haver flexibilidade. E isso é um aspecto difícil. E para mim foi difícil na primeira. eh, essa experiência foi difícil de início, mas é muito importante termos, conseguirmos ser flexíveis ao ponto de perceber que, da mesma maneira que existe uma dificuldade no inglês para mim, existe para outra pessoa no outro lado. E por isso, eh, teve que, em determinados momentos, ser um colega meu italiano a dirigir e tivemos que acertar de algum modo que fosse feita uma minuta com os pontos principais do projeto que foram abordados durante o meeting para que eu pudesse fazer o acompanhamento do projeto. Mas chegou um momento que a informação não passava a 100%. Eu tive que solicitar que me pusessem no meeting, ainda que falassem italiano. E chegou uma altura que eu também já estava a compreender o que eles diziam, não sabia falar, mas já estava a compreender, porque eu tenho entendimento do contexto, e italiano é parecido com português, por serem oriundos do latim. Então chegou uma altura que eu já estava a entender o que eles diziam. Mas isso vem da adaptação que é necessária que nós tenhamos, né, e que vem um pouco do nosso jogo de cintura para nos virarmos em determinadas situações que é necessário, porque a língua oficial é inglês, mas há situações que vão surgir relacionadas a isso. E já vi isso acontecer num projeto da Itália, já vi isso acontecer num projeto em França, e são situações que acontecem que nós temos que ter flexibilidade para gerir a situação. Então, mas respondendo à pergunta, inglês é importante, mas já não está a ser suficiente, infelizmente. Bem observado, bem observado. Eu acho que numa primeira fase, sim, o inglês é 100%, mas assim que obter o inglês, tenta buscar outras. Pela experiência do Com Erivelton, certeza. Mas primeiro inglês. pela experiência do Erivelton, o inglês é o primeiro passo, sim, mas uma vez estando lá, tenta buscar outras, que é para quando surgir uma situação do gênero, pelo menos você vai poder equilibrar a situação e não sair lá de maneira crítica, posso assim dizer. Erivelton, muito Com obrigado. certeza.
Muito obrigado pela disponibilidade, pela partilha que fizeste. Foi muito, mas muito interessante o conteúdo que você apresentou hoje. Para mim foi algo muito, mas muito interessante. Eu gostei e gostaria de saber da tua parte as últimas palavras para podermos fechar esse bate-papo, uma recomendação. Talvez uma forma de fecharmos seria com uma pergunta do. Teve aqui uma pergunta que chamou muita atenção, do Juvenal. Ele falou sobre. Deixa eu ver. Sim, sim. Selma, ela questionou. Exato. Tendo em conta o seu percurso ter sido baseado em perseverança, que conselhos deixarias para os jovens? Acho que essa é a melhor forma de nós fecharmos desse bate-papo. Qual é o teu conselho? O que é que você aconselha aos jovens que, olhando para o teu perfil, também acham, digam, não, também quero ter um perfil similar ao do Erivelton, poder internacionalizar a minha carreira, poder trabalhar em determinadas empresas. Que conselho você deixaria para os mais jovens? Essa é uma pergunta difícil. Essa é Exato. uma pergunta difícil. Mas, é assim, se eu tivesse que deixar um conselho, e olhando um pouco para aquilo que é a dinâmica de vida de hoje, eu diria que os mais jovens, vamos assim dizer, que estão a começar a sua carreira agora, que pusessem de lado as distrações. E cito distrações pelo seguinte: hoje em dia, nós levamos com uma, vou usar essa expressão, carrada de informações, redes sociais, televisão, é muita coisa. E uma das coisas mais difíceis que eu noto hoje em dia, e não é só para os jovens, mesmo para nós adultos, é de manter o foco. E só através do foco e da disciplina é que a gente consegue alcançar objetivos de longo termo. Nós não vamos conseguir alcançar nenhum objetivo de longo termo, 2 anos, 1 ano, 3 anos. Não conseguimos alcançar se não tivermos foco e disciplina. Então, se eu tivesse que deixar algum conselho a quem está a iniciar a carreira agora e quer crescer, era evitar as distrações, porque não há vitória sem sacrifício. Não há. Não há. Não há ninguém que alcançou grandes feitos e não teve que sacrificar o seu tempo, muitas vezes a sua família. Então, não há. Não estou aqui a querer dizer que devemos sacrificar a nossa família, mas digo, por exemplo, eu preciso estudar para alguma coisa e então vou guardar os meus finais de semana para estudar pelo menos todos os períodos da tarde durante um determinado tempo. E isso deve ser algo que deve ser acordado com a família, porque no final das coisas é um bem comum, o resultado final será um bem comum para a família. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, as distrações. Era esse o conselho que eu deixaria. Erivelton, muito obrigado. Eu acho que o teu conselho é a resposta, acredito que para muitos jovens, porque você acabou de dizer tudo, é saber lidar com as distrações. Hoje em dia, mesmo muitas distrações. E para poder atingir um objetivo de longo prazo, se não estivermos focados e concentrados, fica difícil chegarmos lá. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Foi muito boa a partilha, muito boa a apresentação, muito bom conteúdo que apresentaste. Espero que as pessoas presentes possam ter a mesma visão e possam colher alguma coisa que possa ser útil para as suas carreiras e não só. Epa, bom, bom sábado e quem sabe uma próxima voltamos e tocamos, falamos sobre um outro assunto, Elvio. Muito obrigado pela atenção. Eu é que agradeço, Miguel, uma vez mais pelo convite e agradeço também a presença de todos e a oportunidade de interagir convosco através das perguntas. Como disse o Miguel, espero que tenham gostado e é isso. Obrigado a todos. Exato. Bom sábado. Bom sábado.